Olá, eu me chamo Laiane Machado Sanches, sou bolsista pelo PIBIC da UniOeste Campus Cascavel. Faz parte comigo desse trabalho a minha colega Leiciane Kleb. Nós somos orientadas pela professora Neide Silveira Duarte de Matos e o nosso trabalho ele está intitulado como A Percepção de Acadêmicos com Deficiências sobre o Estudo Remoto, a Experiência da UniOeste. Esse trabalho ele se deu devido a um estudo que nós fizemos anteriormente sobre também o estudo remoto e os acadêmicos com deficiência, no contexto também de pandemia, só que das políticas e das práticas. Esse trabalho agora ele se dá também pelo contexto da pandemia da Covid-19, em âmbito nacional, no que, de acordo com os dados do IBGE, as desigualdades na educação se acentuaram de maneira muito significativa, e também com dados da instituição da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que devido à pandemia teve suas aulas presenciais suspensas e foram adotadas medidas que assegurassem as aulas, só que de forma remota, né? Então, na nossa pesquisa, ela pretende aferir os dados a fim de tentar quantificar como foi esse atendimento ofertado pelo Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais, o PEE, e as percepções dos universitários com deficiência sobre esse atendimento. Os nossos objetivos são os objetivos geral, né? Compreender como os estudantes com deficiência avaliam a experiência do ensino remoto, e o objetivo específico é analisar o impacto do ensino remoto na formação de acadêmicos com deficiência matriculados na UniOeste. Com relação ao material e métodos utilizados, tivemos acesso a análises documentais, a registros, a planos e resultados da educação especial do ensino superior no período da pandemia da Covid-19, fizemos leituras de documentos impressos, acessamos o site da UniOeste, na parte do Programa de Educação Especial, PEE, e também do Conselho Estadual de Educação do Paraná. Tivemos acesso e fizemos e realizamos essas entrevistas com os acadêmicos a partir das suas percepções, depois que eles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, conforme essas resoluções que nos mostram nos slides. E os resultados e discussões desse trabalho foi que, devido, como já mencionamos, ao contexto da pandemia da Covid-19, esse vírus que levou à morte de mais de 700 mil pessoas aqui no Brasil, de acordo com o Coronavírus Brasil de 2022, né? Medidas tiveram que ser adotadas e, com isso, a suspensão das aulas presenciais tiveram que ser suspensas, e para dar seguimento ou substituição dessas aulas que foram temporariamente suspensas, foi adotadas as aulas remotas. E, inclusive, esse mesmo método se adotou para o ensino superior. Então, os dados aqui coletados são uma amostra do que retrata a experiência e a avaliação dos acadêmicos com deficiência nos 5 campos atendidos pelo Programa de Educação Especial, que é regulamentado pela Resolução de número 322 de 1997 e a Resolução de número 209 de 2006, da Universidade do Oeste do Estado do Paraná. E para dar o atendimento na pandemia, a UniOeste disponibilizou a plataforma virtual Microsoft Teams e também, para dar apoio técnico, o Núcleo de Tecnologia e Informação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Com relação às entrevistas, tivemos respostas de 25 acadêmicos, e dentre eles somente 4 acadêmicos aceitáveis. Eles estão distribuídos no campus da UniOeste, de Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Toledo. 10 entrevistas realizadas foram via Google Meet, Microsoft Teams, WhatsApp e presencial, que seria no campus de Cascavel, e essa entrevista foi realizada por outra docente. E essas entrevistas e os dados por elas coletados nos permitiram observar pontos essenciais para que, a partir da visão dos acadêmicos atendidos no contexto educacional vivenciados por ele, vai nos possibilitar empenho para proporcionar garantias e políticas que possam ser implementadas e, posteriormente, fazer e promover uma inclusão que possa fazer a melhoria na qualidade e no atendimento desses estudantes com deficiência com relação ao ensino superior.
Temos aqui um gráfico com os tipos de deficiência, lembrando que as nomenclaturas que utilizaremos aqui são como os alunos se expressam. Então, temos aqui acadêmicos com autismo, surdez, deficiência física, deficiência auditiva, visual, intelectual, TDAH, transtorno afetivo bipolar e entre outros. Eles estão matriculados nos mais diferentes cursos ofertados pela universidade. Dois pontos a analisarmos. Primeiro, que 70% dos acadêmicos com necessidades educacionais especiais, eles foram matriculados nas diferentes disciplinas e, apesar das circunstâncias desafiadoras, eles conseguiram concluir nesse período. Outro ponto importante é reconhecer que a inclusão efetiva, ela vai além do acesso à quantidade de disciplinas, pois envolve especialmente a garantia que esses estudantes eles recebam o suporte necessário para que possam se engajar plenamente nas atividades acadêmicas e se apropriar dos conteúdos específicos para o seu processo formativo. Dentre essas desvantagens, que são resultados de uma experiência de aprendizagem que é menos qualificada e limitada, pois o aluno muitas vezes recebia traduções com atraso e isso prejudicou a compreensão e o acompanhamento das aulas. No período de 2022, as aulas de ensino voltou a ser presencial, sem que muitas questões elas fossem resolvidas, né? E isso acarregou uma série de desafios para a aprendizagem e o desenvolvimento desses acadêmicos na universidade. Bom, essa pesquisa ela nos permite visualizar grandes avanços e impactos que se referem ao acesso e à permanência dos estudantes no contexto da UniOeste, no período da pandemia e os desafios pós-pandêmicos que não poderão ser ignorados. Precisamos dar continuidade a essa luta coletiva por aprovações de políticas públicas de Estado para que cada vez mais possamos garantir os direitos da pessoa com deficiência, acessar e permanecer e usufruir com qualidade de todos os níveis de educação e do processo de formação desses acadêmicos. Com relação aos nossos agradecimentos, ele se estende ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, o PIBIC, ao Programa de Educação Especial da UniOeste, a própria Universidade Campus Cascavel e também as outras universidades que fizeram parte dessa pesquisa, desse projeto, né? E claro, para a nossa querida orientadora, Neide Silveira Duarte, que com o seu profissionalismo nos deu o apoio necessário, o auxílio para dar continuidade e conclusão dessa pesquisa. Essas são as nossas referências. Obrigada.